Opa, como você está? Meu nome é Indy. Morra sua tinta velha. Opa gente, hoje eu vou contar a história de Story Shift. Story Shift é uma aula onde os personagens mais uma vez trocam de lugar. Mas aqui tem uma pequena diferença. Eles trocam de lugar, mas suas personalidades continuam a mesma. Exemplo, a Shara troca de lugar com o Sans, mas ela não fica preguiçosa. E basicamente isso. Mas vamos para a história. Tudo começou com a guerra entre humanos e monstros. Os humanos queriam pegar as almas dos monstros, mas almas de monstros não duram muito tempo fora do seu corpo. Então os humanos matarão muitos monstros para pegar suas almas. Eles não queriam viver com os humanos, até que um dia um fantasma chamado Book. Esse fantasma não acreditava que os humanos fossem tão maus. Ele queria mostrar aos monstros que os humanos podiam ser bons. Ele acreditava que os humanos teriam mudado e que eles poderiam conviver juntos. Mas alguns monstros não acreditavam e tocaram ele como louco. Mas uma pessoa que acreditava nele era o Papyrus, que nesse universo toma lugar da Toriel. E antes que vocês perguntem, não ele não casado com o Sans. Caralho. Bom, mas vamos voltar à história. Eles achavam que Metatrix não podia falar muito, pois ele não conhecia nenhum humano para falar que eles eram bons. Mas tudo mudou quando a primeira alma humana caiu, e era a alma da paciência. Como o nome já diz, a alma dela exige bastante paciência, e ela não tenta ser hostil com os monstros, pelo contrário, ela tenta fazer amizade com eles. Bem que você poderia ser assim. Error. Cala sua boca, anomalia. Bom, voltando à história, a alma da paciência faz laços muito fortes com o Matrix, que naquela época já sabia que os humanos podiam ser bons, e também com Papyrus tem laços muito fortes com ela e trata ela como se fosse seu filho / irmão. Bom, como Papyrus era um dos reis de subsolo junto com Sans, e Matrix começou a passar a todos que os humanos podiam ser pessoas boas, o subsolo tudo começou a acreditar nisso. Então, depois de muito tempo, Metatrix esperou pacientificamente que a alma da paciência falecesse para ele pegar sua alma e romper a barreira para provar aos monstros que os humanos não são criaturas hostis. Mas seu verdadeiro objetivo era sair conversar com os humanos e tentar coletar algumas almas humanas para romper a barreira em monstros e humano e viverem juntos. Só que quando ele saiu e foi para conversar com alguns humanos, ele percebeu que aquelas histórias eram de verdade, que os humanos, quando viram um monstro e fora dessa barreira, já quiseram atacá-lo e pensaram que ele tinha matado outro humano para pegar sua alma. Os humanos conseguiram machucar Matrix, mas ele conseguiu voltar para o subsolo para morrer e com seus amigos. Então, quando eles viram que ele morreu indo para o mundo dos humanos, todo o ódio que eles tinham voltou novamente, menos dois personagens, Papyrus e o primo de Metatrix. Esses dois acreditavam em tudo que Matrix falava que poderia existir humano e diferente e bondosa. Então, depois da morte de Metatrix, Papyrus e o primo de Metatrix decidiram se isolar nas ruínas, e Papyrus acabou com o acordo que fez com Sans. O acordo era meio que guerrear com os humanos. Então Papyrus se isolou nas ruínas para proteger qualquer humanos de seu irmão Sans. E vocês devem estar se perguntando, mas o Naps tá bom. Ele ficou super depressivo com a morte de seu primo, e decidiu se unir à única coisa que seu primo trouxe da superfície, que era uma flor dourada. Mano, é por isso que eu amo Story Shift. Se você gosta de algum personagem, você vai ver ele no papel de outro personagem, só que com a mesma personalidade, e isso é muito bom. Tá ok, mas continuando. Como Sans era o rei do subsolo,
subsolo, e viu que os seus amigos saíram do subsolo e morreram, e seu irmão e seu outro colega tinham ido se isolar nas Juninas. Ele sentiu muito culpado e com muita responsabilidade. Então, por todo esse peso que Sans estava em suas costas, ele decidiu de uma vez por todas declarar guerra contra os humanos. Qualquer humano que caísse no subsolo, ele iria pegar sua alma para quebrar a barreira. Até que um dia, um humano chamado Chara caiu no subsolo, com a alma da determinação, mas ele não é muito determinado e tenta se matar. Bem estranho. Tá ok, mas continuando. Chara, sétima alma humana da determinação, vai seguindo pelas ruínas, mas só porque ele achava que não tinha nada para fazer ali. Ele não se encaixava naquele lugar, como ele não se encaixava com os humanos. Chara era um humano complicado, pois ele era um humano que não tolerava outros humanos. Ele entende o sentimento dos monstros, até o momento em que ele chegou em Sans. Sans ficou muito feliz, porque ele finalmente iria conseguir a sétima alma, para quebrar a barreira e todos os monstros saírem do subsolo. Mas Sans percebeu que tinha algo de errado com Chara, pois todos os humanos que caíram ali lutavam com ele pelas suas vidas. Mas Chara não, ele só deixava Sans o atacar, e ele nem se defendia, até o momento que Toriel chega, a líder da guarda real. Pois nesse universo ela troca de lugar com Undine e percebe que aquilo não é uma luta, e sim um massacre. Então ela entra na frente e entende que Sans pega a alma da humana. Toriel então leva Chara para Asgore, que era um cientista real que troca de lugar com Alpes, mas ela fica surpresa que Sans poderia ter impedido nisso, mas ele não fez nada, ele só ficou parado pensativo. Sans estava tão pensativo, mas na cabeça dele estava pensando que Chara não acreditava em love obtido por violência, ou love de amor. Ela não acreditava que você podia ficar mais forte machucando outras pessoas, e nem acreditava que você podia ficar mais forte com laços. E foi por isso que Sans deixou Asgore cuidar de Chara, e mais tarde adotar ela. Mas como ela não acreditar nessas coisas, ela foi atrás de Sans para pedir que ele tirar sua alma e acabar de vez com a vida dela. Mas em vez disso, Sans começa a conversar com Chara, e essa é a primeira vez que se tem o contato com um humano. Ele começa a falar sobre a sua vida, sobre o seu fardo de ser rei, e soube que perdeu o seu irmão. Então Chara começa a refletir e perceber que os monstros e os humanos não são tão diferentes assim, pois eles cuidaram de Chara muito bem e me deram amor e carinho. Então ela começa a mudar sua forma de pensar. Então Chara, que fez um laço pouco forte com Asriel, decidiu sair de casa, que era nas cachoeiras, para ir para a Nevada. Passa um bom tempo no subsolo, depois que Chara decide ajudar a Ciel, e caiu a oitava alma humana no subsolo, que dessa vez é a humana Frisk, não essa, mas essa. Quando Frisk caiu no subsolo, a primeira coisa que ela encontra é uma flor falante, que no caso é o Book, que faz de tudo para manter Frisk ali, pois sair das ruínas é muito perigoso. Mas Papyrus chega e vê que ele está forçando muito, por isso que fica lá à força, e como Papyrus não gosta disso, ele dá uma porrada nele e conversa com a humana, perguntando o que ela veio fazer aqui, se foi um acidente, e levar ela para passear, como o tutorial faz num detalhe clássico. Mas Papyrus é pouco diferente de Toriel e escuta bastante o que o humano tem a dizer, e entendi que deve ser muito triste. Você está em lugar onde você não quer, e deixa o humano sair das ruínas. Então Frisk agora saiu das ruínas, agora ela pode ir no castelo do rei, e finalmente ela. Mas o que é aquilo atrás dela? Tem uma coisa seguindo ela, e agora que temos o incrível encontro, ele, Chara e Frisk.
Chara no começo tenta ser igual a Sans, fazendo algumas piadinhas, mas ela começa a ser diferente quando percebe que Frisk é uma humana, que pode ser mudada, e tenta convencer Fresquinha a não sair do subsolo. Ela tenta esconder Frisk do seu irmão, mas depois ela apresenta os dois e conta suas histórias, dizendo que Azriel quer ser um membro da Guarda Real. Então Chara pede ajuda de Frisk, para poder ajudar a Azriel para mostrar o que está certo e errado em seus quebra-cabeças, para Azriel pode se tornar um membro da Guarda Real. Então você vai seguindo por Nevada, passando por vários quebra-cabeça de Azriel, mas, diferente de Papyrus, ele não tem muita motivação e sempre diz quando ele perde que ele pede que não fracassado e nunca vai ter futuro, mas Chara sempre apoia ele. Error? Cala sua boca, Inc. Depois de passar pelos quebra-cabeças horrível do Azriel, você é chamado pela Chara que te dá um conselho, que é que os monstros são muito frágeis. Então se você for lutar com Azriel e para você pegar leve com ele, se você seguir o conselho de Chara, Azriel ele começou a se questionar porque tudo que ele faz nunca dá certo. Ele começa a se questionar se ele realmente deve entrar na Guarda Real. Mas você vai incentivar o Azriel a continuar com seus sonhos, e como agradecimento Chara vai te levar no jantar no Grillbs, e Chara é um pouco diferente de Sans aqui porque Sans começa a fazer várias charadas tipo, tentando fazer você desabafar, mas Chara não, ela já joga na cara perguntando. Quando você finalmente chega nas cachoeiras, Azriel comunica e sua mãe Toriel sobre você humano, falando que você é uma pessoa boa que não precisa de nada disso, que você pode viver ali com eles. Então Toriel, quando percebe que você está ali, começa a te perseguir, mas não para te machucar e sim para te convencer a ficar no subsolo. Então depois que você sair das cachoeiras que você chega em terras quentes que você conhece em Asgore, que diferente da doutora Alplis, ele realmente é um cientista. E você deve estar pensando, e mais em Andine que está toda machucada e com peças robóticas. Então Asgore cuidou dela porque ela foi desafiada a pular dentro do núcleo por alguns amigos. E como ela é meio doente mental, ela pulou. Frisk então chega no julgamento final. E quem está lá é Chara. Ela começa a perguntar a Frisk por que ela quer sair do subsolo. E aqueles humanos são terríveis e que diferença que fica. Lá ela vai conseguir fazer muitos laços com os monstros. Frisk quando chega em Sans percebeu que ele está dormindo, mas Sans começa a falar que estava esperando ela, e ao mesmo tempo não estava porque ele escutou tanto que foi isso que era uma boa pessoa e achava que ela ia tomar mesmo a escolha de Chara. Então você luta sem Sans, mas ele pega leve com você pois ele sabia que todos seus amigos estão bem já que você escolheu a rota pacifista. Então quando você derrotar Sans, o Bulk vai aparecer e te fazer uma proposta. Ou você sai do subsolo e esquece que tudo aquilo aconteceu, ou você continua lá e clica laços com todos os outros monstros. Mas você coloca embaixo nos comentários qual seria a sua escolha, o que você faria.